Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, na nossa aula de hoje, a gente vai começar a abordar a disciplina de Química. Eu devo ter comentado com vocês no início do ano que no nono ano a gente vê em ciências algumas questões de Química e de Física. Esse conteúdo era para a gente ter já dado sequência ali logo depois que, bem no início ali que começou a pandemia, só que então eu resolvi adiar por ser um pouco mais complexo do que vocês estão acostumados, né? Mas não adiantou adiantar, porque não voltou às aulas e a gente não pode parar, né? Então agora a gente vai começar então a nossa disciplina sobre Química. E a Química, ela estuda os átomos, então hoje a gente vai estudar modelos da estrutura da matéria. Vocês vão ver aqui durante essa aula que no decorrer dos anos, vários cientistas propuseram modelos para explicar do que era composto a matéria, tá? E aí a gente vai acompanhar cada um desses modelos e as suas características, beleza? Mas vamos começar com o seguinte questionamento. Do que é feito a matéria? Para começar, o que é matéria, gente? Matéria de ciências? Matéria de geografia? Não. Matéria, gente, é tudo que existe no universo, que tenha massa e ocupe um lugar no espaço. Você é matéria. A mesa é matéria. Computador é matéria. O caderno é matéria. Tudo é matéria, tá? Tudo que tenha massa e ocupe um lugar no espaço é matéria. Uma bactéria é matéria. E toda essa matéria que eu tô falando, que é tudo que existe, tudo que compõe as frutas, o que você come, a geladeira que guarda o alimento, o fogão que cozinha o alimento, se tudo é matéria, do que essa matéria é feita? Bom, essa questão da divisibilidade da matéria gerou reflexões bastante interessantes desde lá da antiguidade. Não é uma questão que a gente começou a pensar só agora, que a humanidade começou a pensar apenas no decorrer aí das últimas décadas, nada disso. O questionamento, a vontade de entender do que era composto tudo que existe vem desde lá da antiguidade. E aí, essa questão, lá desde a antiguidade, alguns filósofos, como o Leucipo e o Demócrito, eles começaram a estudar, a pensar, a se questionar sobre isso, e eles então propuseram de que a matéria ela podia ser dividida sucessivas vezes e cada vez em partes menores. Só que chegava uma hora que essa parte teria uma parte que não ia mais ser possível dividir ela, tá? Então essa divisão não seria infinita no caso, né? Ia chegar uma hora que não ia mais ter como dividir. E aí, para essa parte que não ia mais ser possível fazer a divisão, eles deram o nome de partícula. Então, aqui tem uma charge, né, mostrando como será que vamos dividir isso. Eles pegaram uma pedra, acho que é uma pedra isso daqui, e começaram a dividir em pedaços menores. Até que eles chegaram aqui bem num pedacinho bem pequeno. Como será que vamos dividir o átomo? Mal eles sabiam que essa pequena parte aqui está composto por muitos e muitos átomos ainda. Então, ainda poderia ser dividido milhares de vezes, tá, gente? Então, para essa pequena partícula que eles nunca conseguiram chegar, né, nessa pequena partícula, até porque naquela época eles não tinham nenhuma tecnologia, não tinham ainda estudos anteriores para eles se basearem, mas eles já começaram a fazer um grandíssimo questionamento que foi utilizado e é utilizado até hoje, né? Do que é feita a matéria, e daí eles começaram
pensaram então que essa matéria seria composta de várias partes que eram unidas, e eles tentaram dividir isso até que eles chegavam aí numa parte que não poderia mais ser dividida, que eles chamavam de partícula, certo? Então, essa teoria é chamada teoria atomística, que quer dizer que sustenta que a matéria é composta de muitas partículas extremamente pequenas e indivisíveis, chamadas de átomos. Então, pasmem, desde lá da antiguidade, essa teoria aqui foi sustentada lá na antiguidade e vem aí até os dias de hoje, tá? Só que, como eu falei para vocês, na antiguidade eles não tinham estudos anteriores para se basear, eles não tinham tecnologia. Então, na verdade, eles não tinham a necessidade de fazerem experimentos, né? Naquela época, o que eles mais faziam era se questionar e tentar buscar alguma solução plausível para o que eles conheciam das próprias observações que eles faziam. Só que isso começou a mudar, né? Com o passar de muitos, essa concepção continuou aí até o início do século XIX. Mas isso, essa situação, ela foi a partir aí depois do século XIX. Eles tomaram como base essa teoria que eles propuseram na antiguidade e eles começaram a averiguar de uma forma mais completa, utilizando experimentos, tentando entender de uma forma mais científica o que estava acontecendo. Então, essa característica ela só foi mudar em 1808, quando o John Dalton ele formulou uma nova teoria atômica que começou então aí uma corrida maluca para descobrir o que era essa partícula que já se sabia que existia, mas ninguém tinha certeza ou ninguém sabia como que era, certo? Então aí começou uma corrida e começou com o Dalton propondo uma teoria. Ele fez vários experimentos estudando alguns gases e ele propôs o seu modelo, que é conhecido como o modelo de Dalton. Todos os modelos que a gente vai falar daqui para frente são modelos de átomos, né? É os cientistas tentando identificar como eram os átomos, porque um átomo, gente, não é possível nem ver no microscópio. No microscópio eletrônico não é possível, certo? Um átomo é uma coisa muito pequena, a gente não consegue enxergar a olho nu. E por ser tão difícil de visualizar, muitos duvidaram da sua existência. Até hoje não se sabe exatamente como é um átomo, para vocês terem uma ideia, porque não tem como você ver ele, você só vê as suas manifestações, digamos assim, mas ver como que é a estrutura dele não é possível. Então, Dalton foi o primeiro cientista, digamos assim, que propôs um modelo para dizer como que era um átomo. Então, o modelo dele ficou conhecido como bola de bilhar, porque é parecido com bola de bilhar, aquelas bolas de sinuca, né? Que vocês podem observar a representação dos átomos que são do modelo de Dalton. Dalton é esse carinha aqui, ó. Então, Dalton propôs o seguinte, que qualquer matéria era formada por átomo. Isso é verdade. Hoje a gente sabe que qualquer matéria que existe é formada por átomos. Ele disse também que os átomos eram partículas esféricas, maciças, indivisíveis e indestrutíveis. Então, por isso que ficou conhecido como bola de bilhar, bem o aspecto de uma bola de bilhar, né? Esférica, maciça, indivisível e indestrutível, certo? Dalton também disse que existiam vários tipos de átomos, que eles eram meio que diferentes uns dos outros, e átomos que eram iguais entre si, eram iguais, eles se juntavam para formar alguma coisa. Então, ele propôs
que existiam diversos tipos de átomos que se diferenciavam em suas propriedades, tá? Essas propriedades, que era, por exemplo, massa, né, o que ia compor esse átomo, ele chamou então que eram os elementos químicos, tá? Então ele disse que cada átomo ele era de um tipo, ele tinha uma massa e eles tinham um peso invariável. E aí ele disse que os átomos que eram semelhantes entre si, eram iguais entre si, eram todos de um mesmo elemento químico. Por exemplo, aqui todas essas bolinhas rosinhas claras seriam então os átomos de hidrogênio. Se tivesse um átomo assim com a mesma massa, digamos assim, né, com o mesmo tamanho, o mesmo peso, enfim, seria um tipo de elemento químico. Aquela que tinha uma massa diferente era outro elemento químico. E uma com uma massa ainda maior, outro elemento químico. E as que tinham massas iguais faziam parte do mesmo elemento químico. E hoje a gente sabe que realmente existem vários elementos químicos, né? Por exemplo, para alguma coisa de ferro. Existem vários átomos de ferros grudadinhos uns nos outros ali para formar aquela barra de ferro. Um pedaço de ouro, vários átomos de ouro, um do ladinho do outro para compor aquilo. Água, por exemplo, a gente sabe que a água é formada por H2O, ou seja, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, para se formar água, seria necessário a junção de 2 elementos químicos, beleza? Então, Dalton já sacou essa ideia e falou então que os átomos do mesmo elemento são iguais e de peso invariável, tá? Não variam o seu peso e nem sua massa. Elementos diferentes são diferentes entre si, aqui a gente pode ver na representação, né? Um átomo de bromo, ele representou bem maior do que um átomo de oxigênio, e o do oxigênio ainda é maior do que o átomo de hidrogênio. Então, Dalton já falou que existiam alguns elementos que se diferenciavam entre si, tanto é que hoje a gente tem uma tabela química cheia aí de elementos químicos diferentes entre si e que formam aí tudo que existe no nosso universo, certo? E ainda pode ser que existam outros elementos químicos que ainda não foram descobertos, com certeza pode ter. Então essa aqui é a teoria de Dalton, beleza? Dalton disse que os átomos eram assim, esferas, partículas esféricas, maciças, indivisíveis e indestrutíveis, e que existiam átomos que eram iguais entre si, tinham a mesma massa, peso invariável, e essas que eram iguais entre si faziam parte do mesmo grupo de elemento químico. E esses elementos químicos, eles se diferenciavam entre si e suas combinações, né, a junção de cada elemento químico um com o outro, formava as coisas que existem hoje. Esse é o modelo de Dalton, beleza? Aí, com o passar do tempo, lá no final do século XIX, veio o cientista inglês Joseph Thomson, que também resolveu propor aí o seu modelo atômico. Então, Thomson, ele falou assim, ó, que o modelo que ele propunha era uma partícula formada por uma esfera de cargas positivas, e todo esse enlaranjado aqui era uma coisa só, como se fosse aqui essa esfera maciça de Dalton, só que incrustadas nessa esfera de carga positiva tinham cargas negativas. E por ter esse aspecto assim, o modelo dele ficou conhecido como modelo pudim de passas. Então imaginem, o pudim, a parte branquinha lá do pudim, seria essa parte positiva aqui, certo? Uma parte maciça, o que compõe o átomo em si e o que compõe o pudim em si, né? E as passas seriam aí as partículas negativas, que estão ali misturadas na mistura principal do pudim, entende? Então, por isso que o modelo dele ficou conhecido como modelo pudim de passas.
Ele falou também que o átomo ele deveria ser formado por uma esfera de massa homogênea, né, que é essa aqui em laranjado, de carga elétrica positiva, e aí com algumas partículas negativas incrustadas nessa parte homogênea e positiva. E como que ele descobriu isso, né? Como que ele resolveu propor? Esse aqui é o Thomson, ó. E como que ele decidiu propor esse modelo? Bom, o Thomson ele estudava raios catódicos num objeto parecido com isso daqui. Então, o experimento de Thomson consistia aí num tubo de vidro que era preenchido com gás, um gás rarefeito, que continha 2 placas metálicas em cada extremo, tá? Cada extremo tinha uma placa metálica. E aí, o Thomson, ele aplicava uma corrente elétrica aqui, em alta voltagem. E aí ele começou a observar que quando ele aplicava essa corrente elétrica, gerava alguns feixes de luz. E que esses feixes de luz, eles eram desviados em alguns momentos. E aí ele decifrou o seguinte, observou o seguinte. Ele já sabia, né? Vocês já devem ter ouvido falar, e se vocês não ouviram ainda, captem essa ideia. Absorvam essa ideia no interior de vocês, que vocês vão precisar muito disso no futuro. Cargas iguais se repelem e cargas diferentes se atraem. Então, positivo com positivo se repele e positivo com negativo se atrai, né? Já ouviram falar que os opostos se atraem? Exatamente isso aí. Esse ditado popular ele está baseado num método científico, né? Que é a questão uma questão física-química, né? Quando uma carga for positiva e a outra carga for negativa, elas vão se atrair. E quando uma carga for positiva e a outra positiva também, elas vão se repelir, tá? E aí, o que o Thomson ele concluiu com isso? Quando ele começou a reproduzir esse experimento dele, ele já sabia então, né, dessa diferença aí que cargas positivas e cargas negativas se atraem. Então ele começou a perceber que os feixes eles se desviavam em direção ao polo positivo. Isso queria dizer que o feixe, cadê a minha? Aqui, esse feixe de luz que está representado em azul aqui, olha, veja, ele estava vindo reto, estão vendo? Reto, reto, reto. A tendência era que ele continuasse reto nesse pontilhado, estão vendo? Mas o que ele fez? Zupt, veio aqui para baixo. Então, o Thomson percebeu o seguinte, esse feixe de luz aqui, ele é negativo, só pode porque a minha extremidade aqui é positiva e ele foi atraído para cá. Então, foi aí que ele percebeu, foi aí que ele descobriu as cargas negativas no átomo. Veja como são as coisas, né? Primeiro, o que aconteceu? Thomson se baseou no modelo de Dalton e estudando aquilo, ele já descobriu uma coisinha a mais, que era as cargas negativas. Aí ele propôs esse modelo pudim de passas, certo? Só que não parou por aí, né, pessoal? Os experimentos científicos continuaram e os cientistas foram ainda descobrindo cada vez mais coisas sobre os átomos. E antes da gente continuar aqui, só um momento para piada nerd, né? Uma piada referente aí ao modelo de Dalton e outra ao modelo de Thomson. Então vamos lá. Meu amor por você é como Dalton descrevia o átomo: maciço, homogêneo, indivisível e indestrutível. Olha, esse aí vocês podem usar com os crushs de vocês. E aqui, a outra piadinha é uma história em quadrinho, né? Aqui são vários cientistas reunidos, ó. No jantar dos cientistas, Mendeleev pôs a mesa e definiu o lugar de cada um. Watson e Crick levaram ali o prato principal, que era a sopa de letrinhas, né? Que esses aqui que foram os que descobriram aí a dupla hélice do DNA. E Thomson serviu a sobremesa. Ele levou o pudim de passas deles.
Aff, pudim de passas, esse cara nunca ouviu falar em gotas de chocolate? Aí o Thomson ficou triste, que ficou chorando, que faz parte, né, Thomson? Vamos lá, então continuando, né? Aí a ciência não parou, continuaram com as descobertas e tudo mais. Então, na virada para o século XX, muitas descobertas nortearam o futuro das ciências. Muitas descobertas foram extremamente importantes para o rumo da ciência, para o que a gente conhece hoje. E nessa leva aí de várias descobertas, entrou o grupo de estudo de Rutherford. Rutherford, ele estudava a trajetória de partículas alfas, que são partículas positivas, que podiam ser emitidas por elemento rádio, como elementos radioativos, como polônio. E aí ele fazia esse experimento aqui, ó. Tinha uma caixinha que era a fonte de partícula alfa. Nessa caixa tinha um orifício, aonde saía a partícula alfa e ela ia de encontro com uma lâmina de ouro, tá vendo? Aí, com os experimentos, eles começaram a perceber que essa partícula alfa, agora pulem para essa imagem de cá, os pontilhados são as partículas alfas, tá? Eles começaram a perceber que às vezes elas passavam pela lâmina de ouro bem de boa, chegavam lá do outro lado, outras vezes elas meio que se curvavam aqui, ó, iam mais para baixo, e outras vezes ainda elas vinham, batiam em alguma coisa e voltavam. Aí eles começaram a ficar muito intrigados com o que é que estava acontecendo ali. Por que é que a partícula alfa, que é uma partícula positiva, às vezes passa reto pela lâmina de ouro, às vezes dá uma desviada e às vezes volta aqui com tudo para pro lado da onde foi arremessado. O que estava acontecendo? Então, a Rutherford e sua equipe, eles descobriram que o átomo, ele tinha um núcleo, e esse núcleo era positivo. Como eu falei para vocês, os opostos se atraem, e os diferentes e os iguais se repelem. Então, vejam só, se a partícula alfa era positiva, e aí por aqui ela passava bem tranquilamente, chegava lá do outro lado da lâmina, essa parte em azul aqui é a lâmina, tá? E outras vezes ela estava vindo bem tranquila e chegava até um certo ponto e voltava. O que só podia estar acontecendo? Só podia estar acontecendo que aqui tinha um átomo e que no centro desse átomo ali tinha um núcleo que era positivo. E quando essa partícula alfa chegava e batia nesse núcleo positivo, ela se repelia e voltava para o outro lado. E quando ela estava passando aqui pertinho, ó, ela meio que ia em outra direção só para ficar longe dessa partícula positiva. E quando ela estava bem longe da partícula positiva, ela conseguia passar bem de boa, porque, né, os opostos se atraem. Então, isso ali não interferia nela. Aí, Rutherford, então, foi quem descobriu que tinha núcleo no átomo e que esse núcleo era positivo. Daí ele foi lá e propôs um modelo de Rutherford. Então, o modelo de Rutherford dizia o seguinte, que o átomo ele tinha um núcleo muito pequeno, denso e positivo, e que em volta desse átomo girava aí alguns elétrons que eram de carga negativa, aqueles elétrons lá que Thomson mesmo tinha descoberto, ó, que Thomson disse que ficava grudado aqui na parte positiva. Aí Thomson descobriu que não, descobriu que os elétrons, eles não ficavam grudados aqui no centro, eles ficavam girando ao redor do núcleo, como se fosse uma órbita mesmo. Até o modelo dele é conhecido como modelo planetário, como se o núcleo fosse o Sol, né, e os elétrons os planetas. E aí, por que então que aqui a partícula alfa, que era uma partícula positiva, passava tranquilamente? Porque aqui essa parte em azulzinha era composta pelos elétrons, que são de carga negativa. Então, como os opostos se atraem, né, eles conseguiam passar, não repelia, não voltava quando a carga positiva estava vindo. Mas quando a carga positiva da partícula alfa encontrava a carga positiva do núcleo, havia a repulsão, né?
Rutherford ainda disse que o tamanho do átomo seria de 10.000 a 100.000 vezes maior do que o seu núcleo. Então, Rutherford disse que o núcleo era bem pequeno, mas que os elétrons giravam muito e muito longe dele, de 10 a 100.000 vezes maior que o seu núcleo. Então, eles estavam bem distantes do núcleo. Esse é o modelo de Rutherford. Bom, apesar do modelo de Rutherford ter explicado um monte de coisa para aquela época, ele recebeu algumas críticas. Uma delas era dizendo que se o núcleo fosse composto apenas de partículas positivas, que a gente chama de prótons... Ah, esqueci de falar uma coisa. Partículas positivas a gente chama de prótons. E as negativas, essas aqui a gente chama de elétrons, tá? Aí os cientistas da época começaram a falar o seguinte: não, mas se o núcleo fosse composto só de prótons, só de partículas positivas, esse núcleo ele não ia ser estável, porque positivo com positivo se repele, então o núcleo ele ia estar sempre fazendo aquele movimento de repulsão, né? Ele não ia conseguir fazer algo estável. E aí Rutherford pensou, putz, é mesmo, né? Isso aí não tá batendo mesmo na minha teoria. Aí o que ele falou? Ele supôs, então, que existisse no núcleo também outro tipo de partícula nuclear, que nesse caso não teria carga nenhuma, não ia ser nem positivo e nem negativo. Mas Rutherford, ele não conseguiu provar isso, ele só supôs. E aí essa suposição, ela realmente foi confirmada em 1932, né, alguns anos depois, por um físico britânico, que é esse cara aqui, ó. Foi o James, que em 1932 descobriu a partícula atômica responsável por estabilizar o núcleo, que hoje é conhecida como nêutron. Então, o James, ele descobriu o nêutron, e por isso então que sempre o núcleo conseguia permanecer estável sem fazer aquela repulsão de partículas positivas, porque o próton, que era de carga positiva, era estabilizado por um nêutron que não tinha carga nenhuma. Então, quando ele encontrava um nêutron, não acontecia nem deles se atrair e nem deles se repelirem, certo? E essa descoberta dele ganhou até um prêmio Nobel de Física em 1935. E aí, com o passar de mais algum tempo, veio um outro cientista, que é o Bohr, que é esse homem aqui. E o Bohr, ele tomou como base o modelo de Rutherford e ele acrescentou aí algumas ideias a esse modelo. Então, o Rutherford, ele tinha descoberto o núcleo, né? Ele tinha descoberto que tinha um núcleo positivo e ele ainda deduziu que junto tinha aí algumas partículas neutras, certo? Mas o Rutherford, ele não conseguiu explicar direito essa parte aqui dos elétrons. E Bohr conseguiu. Então, por isso que existe um modelo atômico Rutherford-Bohr, porque é uma junção do modelo de Rutherford, que explicava bem o núcleo, com o modelo de Bohr, que explica bem a eletrosfera, que é essa parte onde ficam os elétrons, tá? Então, o Bohr, ele disse que os elétrons, eles giram em torno do núcleo, formando camadas. Então, aqui nesse risco é uma camada, aqui é outra camada, aqui é outra camada. E que cada camada possui um nível de energia e pode comportar um determinado número de elétrons. Quando existe uma carga elétrica ali passando através do átomo, alguns átomos eles conseguem pular de uma camada para outra. Só que depois eles voltam, sabe? Eles sempre voltam para que eles estavam. E o Bohr também disse, né, que maior parte do átomo é um espaço vazio. Então, aqui bem no meio está o núcleo. E que a maior parte aqui é uma parte vazia, porque os elétrons, eles giram em torno do núcleo, mas eles estão muito distantes do núcleo. Então, é muito similar mesmo como o sistema solar. Imaginem que o Sol é o núcleo do átomo e os planetas, eles estão girando em torno do Sol. Os planetas estão próximos do Sol, bem próximos? Não. Olha o quanto de distância eles estão. Então,
o Bohr afirmou a mesma coisa ali que Rutherford, que a maior parte do átomo é um espaço vazio, tá? E aí o modelo atômico clássico, né, um modelo atômico que ficou então conhecido aí pra gente estudar no ensino fundamental e ensino médio, esse modelo aqui, né, dizendo que o átomo ele tem um núcleo com partículas positivas, que são chamadas de prótons, e com partículas neutras, que são chamadas de nêutrons. E assim ele fica estabilizado, o núcleo estabilizado. E em torno desse núcleo giram elétrons, né, numa eletrosfera. Esses elétrons eles estão em cada um em uma camada, e eles sempre estão girando em torno do... uma coisa, gente, por que os elétrons ficam girando em torno do núcleo? Por quê? Gente, os elétrons eles são de cargas negativas, eles são atraídos pela carga positiva do núcleo, por isso que eles ficam girando em volta. É o que eu tinha falado para vocês, os opostos se atraem, então a partícula negativa do elétron se atrai com a partícula positiva do núcleo, lá que está o próton, e aí fica girando aqui em volta. Então esse é o modelo clássico que a gente conhece até hoje, beleza? A aula de hoje era sobre isso, era sobre os modelos atômicos, né, que começou lá com o Dalton, depois veio o Thomson, Rutherford e Rutherford-Bohr. Percebam que cada um desses cientistas que veio posterior ao outro, ele teve como base o modelo do cientista anterior. Então, na ciência é muito importante isso. É importante ter os experimentos para que a gente possa se basear nos experimentos e testá-los, criar hipóteses e testá-los para ver se é isso mesmo. Cada um desses cientistas, por mais que às vezes a teoria, que nem lá de Dalton, de Thomson, não ficou fixa até os dias de hoje, mas vejam quanto elas contribuíram para a ciência. Dalton foi o cara que disse que qualquer espécie de matéria é formada por átomo. Foi Dalton que falou dos elementos químicos, que existem átomos que são semelhantes entre si, iguais entre si, e compõem um grupo determinado de elementos químicos que diferem de outros elementos químicos. Thomson foi o cara que descobriu ali os elétrons, que no átomo tinha cargas negativas. Rutherford descobriu um núcleo de carga positiva, e o Bohr conseguiu aí descobrir então como que era a eletrosfera. Vejam que cada um conseguiu descobrir uma coisa, contribuir com uma coisa na ciência, então isso é bastante importante, tá? Gente, se ficou alguma dúvida da aula de hoje, é só me procurar. E até a próxima aula. Muito obrigada.